Olá! O Fronteiras do Pensamento apresenta a primeira parte da conferência Células-tronco, promessas e realidades da medicina regenerativa, com Lígia da Veiga Pereira. No programa de hoje, a professora e geneticista aponta os novos rumos da ciência médica e seus impactos sobre a vida humana. Além disso, ela mostra, através de estudos e pesquisas, as descobertas de novos métodos de regeneração do corpo humano, utilizando células-tronco adultas e embrionárias, e as novas fontes onde elas podem ser encontradas. Acompanhe. O que eu preparei hoje foi uma aula em que eu quero mostrar para vocês o que são células-tronco, em que contexto elas surgem, e quais são os diferentes tipos de células-tronco, vantagens e desvantagens de cada um deles. E, como o título diz, o que ainda são promessas da terapia celular ou da medicina regenerativa e o que são realidades dessa medicina moderna que vocês devem tanto ler nos jornais e ouvir na televisão. Então, eu gosto de começar essa aula pelo começo. Esse é um momento muito importante no desenvolvimento de um novo indivíduo. É no momento da fecundação que é determinado o genoma inédito dessa nova pessoa. A receita que a natureza vai ler para a formação e o funcionamento desse indivíduo. Metade vindo da mãe, no óvulo, e a outra metade no espermatozoide. É essa a cara do nosso genoma, é essa a cara da receita para se fazer um ser humano. São bilhões de A, Cs, Ts e Gs, dessas letras repetidas, que vão ser seguidas, e essas vão fazer com que essas células inicialmente idênticas comecem a se dividir, e cada vez que elas se dividem, elas copiam essa receita toda para as células filhas, de forma que elas vão começando um processo de especialização, onde aquelas células que eram inicialmente idênticas começam a adquirir identidade própria, dando origem a um ser complexo, e nesse caso fofo, como é o ser humano. A gente tem aí trilhões de células organizadas em mais de 200 tecidos diferentes e de uma forma muito específica para o funcionamento desse indivíduo. E em cada uma das nossas células a gente tem essa receita, esse genoma inteiro, em cada uma das nossas células. Só que esse genoma não é capaz de nos conferir vida eterna, né? Então, é nesse contexto que surge as células-tronco. A gente tem uma necessidade de fontes de tecidos e órgãos para transplantes ao longo da nossa vida, seja por causa de alguma doença ou simplesmente pelo processo inerente de envelhecimento, vários órgãos e tecidos vão perdendo a sua função. E a gente gostaria muito de repor esses órgãos e tecidos, da mesma forma que um carro você troca as peças defeituosas. Atualmente, a gente consegue fazer isso só com os doadores de órgão. E esses doadores, isso é um número dos Estados Unidos, eu não sei como é que é o número aqui no Brasil, mas eles só atendem de 5% a 10% dessa demanda de órgãos e tecidos para transplante, sendo que algum desses órgãos e tecidos a gente nem sabe transplantar entre um doador e um receptor. Então, existe essa demanda de fontes alternativas desses tecidos e órgãos. E a gente tem várias opções, e a ciência ela é feita assim, a gente tem várias estratégias diferentes sendo desenvolvidas, a gente tem o desenvolvimento de órgãos artificiais, onde aqui a gente vai juntar a engenharia com as ciências biomédicas na tentativa de construir órgãos, construir máquinas que substituam alguns órgãos humanos. A gente tem essa opção da geração de órgãos de animais, no que a gente chama de xenotransplantes. E isso aqui é uma proposta em que alguns grupos investem no desenvolvimento de porcos que sejam possíveis doadores de órgãos para seres humanos. Então, eles têm que modificar esses porcos geneticamente para que não haja rejeição, né? Se o transplante é entre duas pessoas, a questão da rejeição já é muito importante, imagina entre um animal e um ser humano.
Essa opção é vista ainda com muito ceticismo, fora o aspecto psicológico de você ter não um espírito de porco, mas um coração de porco. Você tem uma questão de biossegurança muito importante. A presença de um órgão animal dentro de um organismo humano poderia facilitar a transmissão de vírus ou outros agentes infecciosos do porco para o ser humano. Então, isso é visto com cautela, mas não deixa de ser uma linha de pesquisa. E aí a gente finalmente tem o que a gente chama de engenharia de tecidos. Na engenharia de tecidos, a gente não pretende necessariamente criar um coração ou um fígado no laboratório. Órgãos são complexos, são formados de vários tipos de células diferentes, mas na engenharia de tecidos a gente quer produzir tecidos no laboratório que, quando transplantados para o paciente, promovam a regeneração daquele órgão no indivíduo. E é dentro desse contexto que surgem as células-tronco. É a partir dessas células que a gente quer produzir esses tecidos para transplante. Eu coloquei aqui uma definição muito acadêmica de células-tronco. Para você chamar uma célula de uma célula-tronco, ela tem que ter duas características importantes. Ela tem que ser uma célula capaz de se dividir quase que ilimitadamente em células idênticas a elas mesmas, tá? Que é o que a gente chama aqui de autorrenovação. Além disso, essa célula tem que ter uma segunda característica, que é a seguinte: quando recebe um estímulo externo, qualquer, específico, ela tem que ser capaz agora de, ao se dividir, dar origem a algum tipo de célula mais especializada. Tá? Então, é esse descendente altamente diferenciado. O nome célula-tronco é uma alusão aqui a um tronco de uma árvore que, se você vai seguindo, ele vai dar origem a galhos, folhas, frutos, sementes. Da mesma forma, a célula-tronco ela poderia seguir caminhos diferentes e dar origem a diferentes tipos de células. Tá? E a gente divide as células-tronco em dois grandes grupos: as células-tronco adultas e as células-tronco embrionárias. E é desses dois grandes grupos que eu vou falar, explicando para vocês as características específicas de cada um deles e as peculiaridades. Eu coloquei aqui, vou começar pelas células adultas, e vocês notam que eu coloquei aqui adultas entre aspas. E o que eu quero dizer com isso é o seguinte: a gente vai chamar de células-tronco adultas aquelas células que estão no indivíduo após o nascimento. Então, por exemplo, a célula-tronco no sangue do cordão umbilical de um recém-nascido, apesar de estar num recém-nascido, entra nesse grupo de células-tronco adultas. E vocês todos conhecem uma célula-tronco. As células-tronco mais famosas que a gente conhece são as células que estão na nossa medula óssea. Tá? E elas, na medula óssea, nós temos um tipo muito especial de células-tronco, que são as células-tronco hematopoéticas, as células-tronco do sangue, as células que produzem o nosso sangue. O sangue é um tecido com uma capacidade de regeneração fantástica. Nós podemos doar sangue com alguma frequência e esse sangue é produzido de novo por essas células que estão aqui no interior dos nossos grandes ossos, as células-tronco hematopoéticas. E elas ilustram muito bem aquela definição que eu fiz para vocês. Elas são células que se multiplicam em células iguais a elas mesmas e, dependendo da nossa necessidade, elas vão se dividir e produzir todos os tipos de células que a gente tem no nosso sangue. As células que transportam oxigênio, o nosso sistema imunológico, aquelas responsáveis pela coagulação do sangue. E a gente faz transplantes de células-tronco há muitos anos, há décadas que a gente faz transplantes de medula óssea. Um transplante de medula óssea é um transplante de células-tronco, dessas células-tronco hematopoéticas. Então, se uma pessoa tem uma doença do sangue, você tem esse tecido defeituoso, esse tecido doente, a medula óssea dessa pessoa é irradiada, é destruída, e no lugar dela é colocada a medula óssea de um doador saudável. Esse transplante de medula óssea leva essas células-tronco desse doador, e essas células-tronco, então, vão regenerar aquele sangue, vão produzir células do sangue saudáveis. Tá? Só que qual é a grande... Então, quer dizer, transplante de medula óssea, transplante de célula-tronco,
A gente faz isso há décadas. Qual foi a grande novidade que surgiu nos últimos 10, 15 anos? Alguns estudos começaram a identificar na medula óssea outras populações de células, que a gente chama aqui de células do estroma ou células mesenquimais, que talvez tenham uma versatilidade maior do que só virar sangue. Talvez na medula óssea existam células que possam dar origem a outros tecidos do nosso corpo. E isso abre uma perspectiva muito mais ampla de aplicação clínica dessas células. Nesse aqui é um artigo de 2001, em que esse grupo conseguiu mostrar que, a partir de células da medula óssea de um camundongo, que ele colocava em outro camundongo, ele depois conseguia ver que essa célula deu origem a células de vários outros órgãos. A gente vê aqui pulmão, intestino, coração. E esse resultado abre essa perspectiva. Opa, será que na medula óssea a gente pode não só regenerar o sangue, mas regenerar outros órgãos também? Então, essa hipótese começou a ser aprofundada em outros trabalhos. Esse aqui é um trabalho interessante, tentando demonstrar a capacidade de células da medula óssea de regenerar o músculo cardíaco. Então, esse é um trabalho de 2001, em que esse grupo fez o seguinte: ele induziu um infarto em camundongos e injetou no músculo cardíaco desses animais células da medula óssea de um camundongo fluorescente. Nós somos capazes de modificar geneticamente esses animais e a gente tem camundongos que expressam lá um gene que faz ele ficar fluorescente, que nem o vagalume. Tá? Para que eu quero injetar a célula da medula óssea fosforescente aqui nesse coração, fora ser bonitinho depois ver células verdinhas? Eu quero seguir o destino delas nesse animal, eu quero saber para onde é que elas foram, o que elas viraram. Por isso é que a gente faz esse truque de injetar uma célula que depois eu posso saber para onde ela foi. Então, alguns meses depois, esse grupo pegou o músculo cardíaco desses animais e foi ver o que tinha ali. E eles encontraram aqui nesse primeiro painel várias células verdes, estão vendo? Opa, se é célula verde nesse animal, só pode ter vindo lá da medula óssea que eu injetei nele. Tá? Bom, mas que células são essas? Se essas células forem células de sangue, não tem nenhuma novidade, vocês concordam? Medula óssea faz sangue. Então, a segunda pergunta que eles fizeram, usando aqui essa marcação em vermelho, é o seguinte: qual dessas células é célula de músculo cardíaco? E é o que está marcado aqui no vermelho. Se a gente sobrepõe essas duas imagens, a gente começa a perguntar: que células de músculo cardíaco são verdes? Ou seja, que células de músculo cardíaco vieram lá da medula óssea que eu injetei nesse bicho? E são essas manchas amarelas aqui, que vocês podem ver algumas na sobreposição dessa imagem. Tá? Então, uma forma da gente interpretar esse resultado aqui, dessas células verdes de músculo cardíaco, é que na medula óssea daquele animal, o doador de medula, existiam células com a capacidade de virar célula de músculo cardíaco. Tá? Como esses animais, e eu vou voltar de novo a essa forma de interpretação, porque existem outras interpretações desse resultado. Como esses animais apresentavam alguma melhora clínica e como não havia nenhum efeito adverso, esse tipo de experimento em modelos animais justificou a gente dar esse grande passo para estudos clínicos, pesquisa em seres humanos. E esse aqui é um artigo de 2003, publicado nessa área. Eu gosto de mostrar ele, porque, como tem grupo do Brasil, a gente sempre puxa a brasa para a nossa sardinha. E nesse trabalho, esse grupo pegou, baseado no que o que havia sido observado nos experimentos com camundongo, eles pegaram 3 pacientes com uma deficiência cardíaca grave, indivíduos que estavam na fila esperando um transplante de coração. E, nesses indivíduos, eles tiraram células da medula óssea deles e injetaram no coração. E foram ver depois o que tinha acontecido. E aqui tem um gráfico mostrando, 4 meses depois,
Isso aqui é um gráfico que mostra a função contrátil daquele músculo cardíaco. Tá? Então, aqui, logo depois das injeções, você tem os pontinhos onde foram feitas as injeções, e 4 meses depois, essa cor roxa mostra uma maior função contrátil desse coração. Alguns desses indivíduos saíram até da fila de transplante de coração, deixaram de ser candidatos. Tá? Baseado nesse resultado, seu cardiologista pode oferecer para você uma injeção de célula-tronco da medula óssea no coração? Não. Esses estudos, com poucos pacientes, são o primeiro passo de teste em seres humanos. A partir daí, a gente tem que passar para estudos com um grande número de pacientes, para saber se essa melhora foi uma coincidência, tem pessoas que melhoram naturalmente da sua condição cardíaca, ou se foi devido à aplicação das células-tronco. Tá? Então, aqui no Brasil, a gente tem em andamento um estudo multicêntrico, financiado pelo Ministério da Saúde, com 1.200 pacientes com diferentes formas de doença cardíaca, justamente para agora saber se essa melhora aqui é uma coisa significativa ou não, se esse procedimento, de fato, funciona e pode um dia ser usado como uma alternativa a um transplante de coração. E a gente ainda não tem esses resultados. Tá? Então, vocês veem que, pelo menos na área cardíaca, a gente já saiu do estudo com modelos animais e já deu esse enorme passo para estudos com seres humanos. Só que isso ainda é estudo. Nenhum médico ainda pode receitar esse tipo de tratamento para os seus pacientes. A gente ainda precisa ver o resultado desses testes clínicos para saber se isso, de fato, vai poder ser incorporado à prática médica. Esse aqui é um outro trabalho que eu acho muito interessante, porque ele abre novas perspectivas dessa medicina regenerativa. Esse grupo fez um experimento muito interessante. Ele pegou homens que tinham insuficiência cardíaca, precisavam de um transplante, e eles receberam o coração de uma doadora mulher. Tá? Então, tem aqui, a mulher doou o coração para esse sujeito. Então, se a gente tem aqui um homem com um coração feminino, que eu digo que é um ser superior dentro da espécie humana. Qual é o barato da gente fazer isso, analisar isso? Vocês se lembram que o homem tem um cromossomo X e um cromossomo Y, e a mulher só tem cromossomo X. Lembram disso? A mulher é XX e o homem é XY. Tem um cromossomo lá que só tem no homem. Bom, a gente tem, então, um coração XX dentro de um organismo XY. Tá? Algum tempo depois, eles fizeram biópsias do músculo cardíaco desses indivíduos e encontraram uma coisa surpreendente. De 7% a 12% das células nesse coração de mulher tinham um cromossomo Y. Tá? E aí, como é que a gente interpreta isso? O que está acontecendo? Como é que essas células masculinas foram parar nesse coração feminino? Uma forma da gente interpretar isso é que, no nosso organismo, nós temos um mecanismo de autorregeneração. Nós temos células-tronco, que estão escondidas por aí, e que elas podem ser recrutadas quando elas recebem um sinal de algum órgão em sofrimento. Tá? E um coração transplantado é um órgão em sofrimento. Então, essas células podem ser mobilizadas, elas vão para esse órgão e começam a tentativa num processo de regeneração desse órgão. Isso é uma hipótese. Tá? Essa autorregeneração não é suficiente para a gente viver para sempre, mas ela existe. E se ela existe, isso abre uma nova perspectiva de pesquisa para a gente entender os mecanismos por trás disso e, quem sabe, um dia conseguir potencializar essa autorregeneração. Né? Quem sabe um dia a gente não precise de uma injeção de célula-tronco, mas a gente possa tomar alguma droga que estimule essas células-tronco, nossas mesmo, endógenas, para elas resolverem o problema. Então, gente, baseado nesses e vários outros estudos, criou-se esse novo modelo sobre a plasticidade, a versatilidade das células-tronco adultas. Então, nesse novo modelo, na medula óssea, a gente teria células não só capazes de virar células do sangue, mas a gente talvez tenha também células capazes de dar origem
a vários outros tecidos do nosso corpo. Tá? Então, esse passou a ser o modelo de trabalho. Aqui no Brasil, a gente tem uma situação interessante, a gente tem muitos grupos de pesquisa trabalhando com células-tronco e muitos grupos trabalhando em ensaios clínicos, em pesquisa clínica. Vocês veem que tem muita coisa acontecendo aqui no Brasil em termos de pesquisa clínica com células-tronco e financiado principalmente pelo governo federal. Mas eu queria voltar aqui nesse modelo de trabalho das células-tronco que eu falei para vocês. Quer dizer, isso foi o modelo inicial. Eu diria que esse modelo estava muito em voga de 2003 a 2005. E, de repente, com a pesquisa básica, a pesquisa lá nos modelos animais, começaram a surgir resultados questionando essa grande plasticidade das células da medula óssea. Tá? E aí vem uma coisa interessante, nós, na verdade, não acreditamos mais que elas sejam capazes, realmente, uma célula da medula óssea seja capaz de virar um neurônio. Mas, às vezes, a gente vê melhoras nesses pacientes. Mas é fundamental a gente fazer pesquisa básica para entender exatamente como essas células estão trazendo alguma melhora nos casos em que elas trazem alguma melhora. Se elas não estão virando músculo cardíaco, o que elas estão fazendo? Elas estão se fundindo às células do coração ou elas estão simplesmente secretando, produzindo fatores que aumentam a nossa autorregeneração? Tá? Então, por exemplo, o CNPq, no último edital de pesquisa com células-tronco, ele exigia que a gente caracterizasse mecanismo. Ele não queria mais projeto em que você pega a célula, injeta e vê no que dá. Ele queria que os pesquisadores brasileiros fossem mais a fundo e dissessem que célula está fazendo que efeito terapêutico por qual mecanismo. E o bacana é que a gente começa a ver, no mundo inteiro, vários grupos voltaram atrás e a gente começa a ver uma melhor compreensão de que é essa medula óssea. Na medula óssea a gente tem várias células. Qual delas exerce que efeito terapêutico? Então, às vezes, é importante a gente dar um passo atrás e fazer mais pesquisa básica, e essa pesquisa básica, então, vai permitir a gente voltar para o paciente com ferramentas mais poderosas. Né? Nós temos também, dentro das células-tronco adultas, novas fontes sendo identificadas. A mais antiga, a mais famosa dessas, são as células do sangue do cordão umbilical de um recém-nascido. Essas células são equivalentes às células-tronco da medula óssea. No recém-nascido, as células que no adulto estão na medula óssea, essas células ainda estão no sangue circulante e elas estão migrando para o interior dos grandes ossos. Quando aquela criança nasce, o sangue que sobra no cordão e na placenta é rico em células-tronco, como se fosse da medula óssea. Então, no fim dos anos 80, isso foi identificado e percebeu-se que quando uma pessoa precisa de transplante de medula óssea, se ela tem, por exemplo, uma leucemia, ela pode usar ou um doador, a medula óssea de um doador adulto, ou ela pode usar um sangue de cordão umbilical. Tá? Então, essa já é uma fonte consagrada de células-tronco e o número de transplantes de medula óssea utilizando sangue do cordão vem aumentando exponencialmente desde então. Mas vejam, é uma fonte de células-tronco consagrada para o tratamento das doenças de sangue. Se essas células vão ser capazes de tratar o coração, a diabetes, o fígado, nós ainda não sabemos. Isso também é tema de pesquisa. E aí a gente tem, se vocês leem o jornal, todo dia descobrem célula-tronco em algum lugar. Né? Já descobrimos na gordura do lipoaspirado, no dente de leite, líquido amniótico, na placenta, na veia do cordão. E todas essas células são células-tronco, e eu coloquei aqui em desenvolvimento, porque nós ainda não sabemos qual é a capacidade terapêutica delas, se elas têm alguma capacidade terapêutica. Mas são, de novo, novas avenidas de pesquisa que vão se abrindo, e você tem grupos trabalhando com esses diversos tipos de células-tronco, para a gente ver qual delas vai ser mais adequado para quais doenças. Bom, as células-tronco, o segundo grupo, é o dessas células-tronco embrionárias. Como o nome sugere,
As células-tronco embrionárias são derivadas de um embrião. Importante mostrar que embrião é esse. Elas só ganharam a mídia quando começou a discussão se a gente pode destruir o embrião. Mas, na verdade, desde o início dos anos 80, esse pesquisador aqui, que é o Sir Evans, Martin Evans, ele estabeleceu essas células a partir de embriões de camundongo. Isso aqui é um embrião de camundongo com 3 dias de desenvolvimento. Tá? E o que tem de interessante nesse embrião? Que, nesse momento, as células desse embrião já tomaram uma decisão. Essas daqui, dessa parte mais fininha, elas vão dar origem a todos os tecidos extraembrionários, vão dar origem à placenta. Tá? Enquanto que essas células que estão aqui no meio, no que a gente chama do botão embrionário, do maciço, essas são as células que vão se dividir e começar a se especializar e vão dar origem a todos os tecidos do indivíduo adulto. Tá? Então, elas são as células coringas, células que têm a capacidade de se transformar em qualquer tecido do nosso organismo, mas ainda não se decidiram do que elas vão virar. Tá? E a gente consegue tirar essas células daqui desse embrião, tá? Você tem aí em torno de umas 50 células, e colocá-las em cultura no laboratório e multiplicar essas células sem que elas percam essa grande versatilidade delas, que a gente chama de pluripotência. Então, o que vocês estão vendo aqui, eu estou olhando no microscópio e estou olhando essas células no laboratório. Vocês veem que tem uns grumos, esses grumos brilhantes são colônias, são agregados de células embrionárias, tá, que estão crescendo ali. E aqui embaixo eu tenho um outro tipo de célula de suporte que mantém essas células não diferenciadas. Tá? A grande vocação da célula embrionária é se diferenciar, se especializar. É isso que ela vai fazer nesse embrião aqui daqui a poucos dias. E eu, para conseguir fazer com que elas se multipliquem sem tomar nenhuma decisão sobre a sua identidade, eu tenho que colocá-las em condições de culturas muito específicas. E a gente consegue fazer isso. Você assistiu à primeira parte da conferência Células-tronco, Promessas e Realidades da Medicina Regenerativa, com a professora Lígia da Veiga Pereira. Obrigada pela sua companhia e até a próxima!